Olá a todos, bem-vindos a mais um Marketing por Idiotas. Esta semana, como promover brinquedos, entre aspas, nas redes sociais e o orçamento de marketing do TikTok versus a Meta. Fiquem por aí. Olá a todos, bem-vindos então ao podcast Marketing por Idiotas. Esta semana não temos cá o Ricardo, é verdade, neste nosso 90º episódio, mas temos o Fred. Olá. O Miguel. Alô? E vou só referir-me, e o Diogo. E diz olá. Olá. Olá, Diogo. Até aplausos, incrível. É verdade, 90 semanas, vocês já viram? Há 90 semanas a fazer este podcast, é incrível. Eu penso que fui o único que não faltou nem uma semana. Eu devia ter aqui um prémio qualquer, uma medalha. Epá, não sei, sou o único. Vou ali buscar um ovo Kinder para ti. Talvez no episódio 100º, ok? No 100º episódio, se calhar fazemos qualquer coisa, damos-te aí um prémio. O que é que tu achas, Miguel? O ilustre do centenário. Muito bem, então vamos aos temas. Vocês já sabem, um podcast de marketing, negócios e tecnologia. Todas as semanas estamos aqui, ok? Hoje a gravar dia 12 de outubro, que é sempre bom dar aqui uma data, dar aqui um contexto. Eu digo sempre isto ao Ricardo, mas hoje imponho aproveitar. E vamos a isto. Miguel, o que é que nos trazes hoje? Ok, então no Marketing por Idiotas nós somos um podcast onde gostamos de ouvir os apelos de ajuda dos nossos ouvintes. Por isso esta semana eu decidi não trazer uma notícia, mas sim um desafio a vocês os dois. O nosso ouvinte Nuno, que tem uma loja de adultos, uma loja de brinquedos para adultos chamada Luxury Feelings, fez um pedido à comunidade no nosso grupo WhatsApp que passo a citar. Ele diz: sendo apenas um curioso, gostaria de ver esclarecida uma dúvida. Vale a pena gastar dinheiro em Search Engine Marketing? Ou seja, em algo que toda a gente faz igual? Não será mais eficaz gastar tempo e energia em remarketing? E esta foi a pergunta que ele fez, pois a nossa comunidade ajudou ali com algumas respostas. E eu vou dar aqui a minha resposta. O meu primeiro instinto é dizer que para fazer uma pizza não basta massa. Temos de ter vários ingredientes para que a pizza seja saborosa. O mesmo se passa com uma estratégia de marketing. Não nos podemos ficar só num canal ou numa tática e achar que isso é suficiente ou não. A conversa no grupo WhatsApp passou rapidamente para formas de tentar ludibriar os motores de busca das redes sociais, para não permitirem e bloquearem a promoção de brinquedos para adultos, etc. Eu estive aqui a pensar qual seria a estratégia que eu utilizaria nas redes sociais. Eu penso que depois o Diogo e o Fred podem ajudar mais tarde nos motores de busca. Estive a pensar um bocadinho sobre isto. Repara que o Miguel já nos está a dizer o que é que nós vamos falar. Já a condicionarmos. Exatamente, já estou a passar a batata Facebook, quente. Já não posso falar mais nada. Não, estamos a passar a batata quente. Já não dá. Houve alguém que partilhou um link que eu acho muito bom, ali do Ali Dropship, em que eles falam sobre como criar anúncios para adultos, de forma a não ser barrado nem nos motores de busca nem nas redes sociais. Está aqui em marketingporidiotas.pt e no grupo WhatsApp. Eu aconselho toda a gente a ir ver, porque realmente achei mesmo muito interessante e tinham ali umas ideias de promoção que me parecem muito válidas, não apenas para este target de brinquedos para adultos, mas também para qualquer negócio. Okay? Deixa-me só adicionar que adorei a ideia de ser barrado. De repente fui para o Lux em 1999 fui barrado à porta. Desculpa-me. E provavelmente ainda és hoje, Diogo. Hoje ainda é mais provável seres barrado. Mas pronto, em primeiro lugar eu queria dizer a todos para esquecerem a ideia de tentar aldrabar o Facebook com links disfarçados ou qualquer outro tipo de coisa do género. Um negócio sustentável precisa de estratégias que sejam sustentáveis e que sigam as guidelines. Nós não podemos estar constantemente em risco de ser barrados das redes sociais ou ficar com as contas bloqueadas, porque isso pode deitar abaixo o nosso negócio, não é? Se o Facebook não quer brinquedos para adultos na plataforma, vocês não devem tentar meter brinquedos para adultos à força ou disfarçados, porque vão ser barrados na mesma, ok? Nós não podemos levar o Facebook a mal. Eles basicamente o que querem fazer é garantir que os conteúdos da plataforma são apropriados para todas as idades, apesar de eu achar que o que se vê no Instagram não seja propriamente para todas as idades, não é? Temos aqui algumas
algumas utilizadoras e utilizadores um pouco mais atrevidos, não é? Que deixam ali alguns conteúdos que também parecem ser bem piores do que um simples brinquedo sexual. Mas pronto, isto implica não mostrar o produto, não falar de sex toys e não tentar disfarçar essas mensagens. Consultem as guidelines e aquele link do Ali Dropship está muito bom em relação a isto. Eu vou dar uma framework que eu costumo utilizar para todas as estratégias de redes sociais que eu monto. E eu geralmente divido a estratégia em 4 tipos de conteúdos. O primeiro tipo de conteúdo é informar e entreter. Eu acho que para a sex shop, podia fazer algumas coisas divertidas sem ser explícitas. Conteúdos engraçados, como a Control faz, utilizar desenhos, memes, etc., para criar ali uma ideia de envolvente sobre o tema do qual aquela página fala, ok? Criar alguns memes, alguns desenhos, coisas divertidas, porque o tema até tem de ser um tema descomplexado, não é? Tipo, se estamos a falar de sexo, deve ser um tema que seja divertido. Eu não concordo pessoalmente com o posicionamento maroto para uma sex shop. Eu acho que isso é uma coisa já um bocadinho anos 90. Eu hoje em dia acho que tem de ser um bocadinho mais inspiracional, que é o meu segundo pilar geralmente de redes sociais, que é a inspiração. Nós podemos promover a marca como algo mais aspiracional, como, por exemplo, valores de igualdade, de liberdade, de independência, de amor próprio e até mesmo de saúde, da saúde da própria pessoa. Porquê? Porque isto são realmente coisas a que as pessoas aspiram e os brinquedos sexuais também podem ter este tipo de valores para essas pessoas, não é? Ou seja, uma mulher, por exemplo, que queira ter um vibrador ou uma coisa qualquer, pode ser uma coisa, não tem de ser uma coisa marota, pode ser uma coisa mais aspiracional, de liberdade, de igualdade e de independência e de fazer com o que ela quer fazer com o seu próprio corpo, não é? E Quem faz um bom trabalho nisso é a Tânia Graça. Acho que é a Tânia Graça, se Sim, eu não sim. estou em erro, não é? Ela é conhecida exatamente nesse sentido, não é? Exatamente com essa mensagem de liberdade, de exploração, de sexualidade Exatamente. apoderada, não é? Exatamente. O que o Facebook não gosta é que nós digamos que temos produtos que vão ajudar a aumentar o prazer ou a performance. Isso é automaticamente barrado. Mas isto não tem nada a ver com isso. Isto é mais aspiracional, não é? Nós estamos em 2022. As mulheres têm o direito a fazer aquilo que querem e os homens também, atenção. Isto aqui serve completamente para os dois lados. E acho que nós temos de ser mais inspiradores de uma nova forma de viver a sexualidade, não é? Não precisamos de ser ordinários para o fazer. Se eles não gostam que metamos os brinquedos especificamente, não é preciso fazê-los. Mas é fazer algo mais inspiracional. Eu dou-vos um exemplo de uma das grandes campanhas de publicidade do passado, que foi de uma marca de tabaco, eu já não me lembro qual é que era, mas eles decidiram promover o tabaco como Torches of Freedom, tochas de liberdade, e meteram imagens de algumas mulheres a fumar numa manifestação. E era tudo aquilo que significava uma mulher poder fumar um cigarro, não é? Ou seja, era altamente inspiracional, era uma coisa completamente diferente e uma boa forma de vender uma ideia, não é? O que nos leva aqui a outro tema também, que eu acho que é um dos pilares mais importantes da comunicação, que é o da educação, e este no Early Dropship, na página de sugestões, eles mostram muito isto. Eu acho que é um dos mais importantes, é o tema da sexualidade, pode ser abordado num ângulo positivo e educativo. É possível criar conteúdos e lead magnets, como e-books sobre educação sexual, etc. E assim começarmos a angariar alguns contactos. Nós podemos educar a população relativamente a estes temas, não é? Que faz todo o sentido. E isso também é aprovado pelas redes sociais. Por exemplo, a Control e outras marcas de preservativos e anticonceptivos. Estou-me a trocar todo. Mas pronto. E essas marcas podem atuar à vontade, promovendo o sexo seguro, promovendo outras coisas, que acaba também por ser positivo, não é? Porque não educar de uma forma positiva a população. Se nós formos a pensar nos 3 pilares que já temos, no informar e entreter, que é mantermos as redes sociais divertidas, que é para isso que elas existem, inspirar as pessoas a um estilo de vida, a uma forma de libertação, etc. Educar, nós aqui já temos uma campanha suficientemente forte para começarmos a promover a marca, neste caso a Luxury Feelings, como algo diferente, não é? Um bocadinho mais aspiracional, mais positivo, que vai a favor das guidelines do Facebook. Obviamente, o objetivo aqui não é tentar vender vendas diretas do produto, mas é trazer pessoas para o nosso mundo para que depois visitem os nossos canais privados e aí sim onde nós podemos comunicar aquilo que nós queremos, não é? A nível o último pilar que eu gosto de ter, e mesmo antes de acabar, é o pilar do convencer.
epá, é mais de conversão. Mas neste caso não é possível mostrar os produtos, mas é possível mostrar que nós somos uma empresa credível, que temos processos XPTO, que temos garantias, testemunhos, temos políticas de devolução, ou seja, dar uma vertente mais de credibilidade à marca e até podemos meter aqui alguns testemunhos. Podem não ser na primeira pessoa, obviamente, não sei se a gente quer se filmar ela própria a falar sobre este tipo de produtos. Não, epá, Com o lubrificante na mão. exatamente, a dizer, epá, isto é do bom. Não, mas é normal que não se queira fazer isso, mas por que não ter algumas imagens com alguns testemunhos que possam ter sido dados e que muitas vezes podem ser dados por e-mails, etc. Não é? Eu acho que, basicamente, nós temos de perceber muito bem o papel das redes sociais na estratégia. Ou seja, neste caso, venda direta nas redes sociais, esqueçam. Eu acho que não é possível, porque eles vão barrar sempre. Então, o papel é trazer pessoas para os nossos canais, epá, onde mais tarde possam ser convertidas em leads, não é? Porque uma das ideias desta estratégia é trazer as pessoas para que elas sejam convertidas em leads, ou seja, listas de contactos e de e-mails, porque no email marketing só vocês que mandam, depois podem enviar os e-mails todos que quiserem às pessoas. Eu espero que isto tenha ajudado todos a perceberem que epá, convém seguir as guidelines e tentarmos criar estratégias que sejam whitehead, que sigam as guidelines, porque se vamos contra as guidelines, epá, não, é muito difícil termos resultados de médio e longo prazo. Miguel, só antes de acabar, desculpa, podes só resumir os 3 pilares, então, se faz favor? Quais são os 3? São 4. Eu geralmente meto desculpa. informar e entreter num só, ok? Meto inspirar, educar e convencer. Ok, boa. Sim, dá um bom resumo. Epá, eu acho que é uma forma fácil. Obviamente, depois cada pilar lá dentro tem subconteúdos e subrúbricas, etc. Mas eu geralmente sigo sempre a estratégia por aqui e costumo Mesmo ter para outros clientes, não é? Mesmo fora da ideia de brinquedos marotos. Isto funciona para qualquer produto. Até Boa. mesmo para, sei lá, epá, um contabilista, isto pode funcionar, não é? Ele tem de tratar da educação, de convencer as pessoas e inspirar as pessoas a tornarem-se empreendedores, etc. Informar e entreter. Funciona para qualquer negócio. Eu, para os ilustres de hoje, eu gostava de fazer duas perguntas, ou duas questões. Estas táticas para contornar a política de privacidade das plataformas, tipo encontrar truques e esquemas, é bom ou mau? Devemos fazê-los ou não? E no caso de uma loja para adultos, como é que vocês faziam isto a nível de SEO e Search Engine Marketing? Porque as regras são um bocadinho diferentes, não é? E basicamente é isto. Boa, obrigado, Miguel. Grande tópico. Fred, vamos a isto? Pronto. Bom, há várias coisas que eu quero destacar no imediato em relação aqui ao tema do Miguel. A primeira delas todas, a mais importante, é a seguinte: deve ser a primeira vez que eu ouço o Miguel a ser compreensivo para com uma rede social. Ele até diz assim: vocês têm que perceber a rede social, vocês têm que perceber o lado deles. Fred. É normal que eles não queiram meter sex toys, não é? É a primeira vez. Se o Elon Musk te ouvisse, ele que quer fazer uma rede social sem qualquer restrição, que tudo é aberto, eu não sei o que é que ele fazia de ti. Não sei. Porque tu és... Pronto, essa é a primeira. Segunda. Esta segunda já não é tão amiga. Que é a seguinte. Atenção que o portfólio de produtos de uma sex shop é muito grande. Só para dar aqui duas premissas. A primeira é: eu nunca tive um cliente como sex shop, a não ser algo muito semelhante, que foi uma empresa chamada LX Sensuais, passada aqui publicidade, que ela já não existe. Quando eu tinha 21 anos e abri a empresa, foi a minha cliente, e construí na altura uma loja / site, e recordo-me muito presentemente disto. Porquê? Porque fui obrigado a recortar mais, 50 mulheres em lingerie, em Photoshop, para ficarem visualmente apelativas no site. É um trabalho que, pronto, parece engraçado, mas depois deixa de ter graça. Mas só para dizer o seguinte: o portfólio da sex shop, daquilo que é hoje conhecido, é imenso. Vou só enumerar algumas, só para termos aqui uma noção: feromonas, masturbação, vibradores, dildos, lubrificantes, farmácia erótica, massagem, afrodisíacos, bolas, ovos, algemas, bonecas realistas. Conheces bem os produtos, realmente deu para perceber, é isso. Estava com a página aberta. Uma página sex shop aberta. Somos todos livres, Fred, então. Não há, ninguém te julga. Mas o Miguel fez aqui uma coisa importante, que foi tentar delinear uma estratégia, quase consultoria, para uma entidade em concreto, ou pessoas que trabalham nesta área. Ele disse aqui uma coisa que se calhar foi sem querer, não sei, mas é possível promover tudo isto nas redes sociais, deixando só esse canal. Coisa diferente é
impulsionar, fazer investimento em publicidade em algumas destas coisas. Portanto, para a maioria não há problema, para coisas mais concretas, mais visualmente, como é que eu posso dizer, impactantes aos olhos do algoritmo, aí é que pode haver uma pausa, não só nas redes sociais, como também na Google, nas duas, só para deixar claro, para quem trabalha na indústria sabe perfeitamente, existem já restrições que estão logo abertas. Mas reparem, são as mesmas restrições que também existem para outras indústrias, como é o ramo imobiliário ou como é o ramo da área de emprego. Isto é, pode-se fazer, não é aconselhável, mas de vez em quando lá sai um anúncio que circula e de repente passa na grelha de critérios do algoritmo. Portanto, isto é só esta primeira nota. Em relação a este tema do que é que se pode fazer ou não se pode fazer no que diz respeito à promoção deste tipo de produtos e serviços desta indústria. Depois, há aqui o seguinte, ok, mas havendo essas restrições e o dono do negócio não quer que a sua conta de repente feche porque está a tentar fazer promoção de bonecas insufláveis e o algoritmo não gosta, é um exemplo. E o que é que acontece? Então qual é que é a solução? Pronto, e aqui o Miguel já nos direcionou o caminho, já apontou precisamente a tableta para dar foco ao tema de SEO. Ok, o tema de SEO é um tema que claramente eu e o Diogo podemos agregar aqui um pouco de mais valor. Eu vou deixar esta pista para o Diogo para dizer o seguinte: além do portfólio de ativos digitais que a empresa tem que ter, nomeadamente o site, e claro, investir na sua boa otimização, e como já foi referido, redes sociais que podem fazer A, B, C e D, eu pelo menos sugeria fazermos a nossa análise competitiva. Nomeadamente, ponto número 1, quem é que já hoje são boas referências para se acompanhar neste mercado? Kátia Damasceno, Instagram, acho que é uma boa referência, tem 7.6 milhões de seguidores e acho que é uma boa referência como casar temas educacionais com a venda de produtos, em que ela é profissional. Depois, o Diogo referiu há pouco a Tânia Graça, também é uma boa referência no que diz respeito à comunicação no Instagram, vídeos legendados, bem trabalhados, e no caso da Tânia tem uma particularidade que ela faz praticamente tudo sozinha, a própria já referiu também publicamente no seu Instagram, e do ponto de vista comercial recomendava uma conta que é a Vibrolândia. Olha, sabes que a Vibrolândia, uma das minhas primeiras entrevistas de emprego foi com eles. E eu estava à espera de ir ter a um sítio, bem, tinha todos os meus complexos, foi no ano 2000, e de repente vou parar num armazém ultra profissional, aquilo tudo muito profissional, e o tipo era também extremamente educado, muito profissional, e tinha uma empresa de informática e também tinha feito este projeto, não é? E às vezes nós temos uma ideia das pessoas que estão por trás, mas que são completamente diferentes. Pelo menos eu naquela altura tinha, hoje em dia já acredito que sejam pessoas muito mais... É completamente diferente, não é? Isto é um negócio como qualquer outro, qualquer indústria. Mas, portanto, só para fechar então as minhas observações, no caso da Vibrolândia, por exemplo, a página de Instagram são diferentes figuras com inúmeras posições sexuais, só que em vez de serem pessoas reais, estão desenhadas. Portanto, ou seja, às vezes há formas criativas de poder comunicar para um determinado segmento do mercado, apenas no contexto, este criativo desenhado como fossem bonecos. Pronto, só para fechar, para passar para o Diogo, só para dizer o seguinte: também neste mercado, curiosamente, o que é que também funciona muito bem? Os marketplaces. Por exemplo, a Glovo permite fazer entregas em casa. Coisas desde... estou aqui a ver à minha frente, abri na consulta, na minha análise competitiva, desde coisas tão simples como preservativos e lubrificantes, a alguns produtos sexuais que aqui se encontram. Não vou promover a empresa, porque já figurei aqui 3. Portanto, os marketplaces que também têm espaços próprios, o LX também é um marketplace, que podem com certeza ser bons canais para, ok, o site, se não tiver a gerar as vendas suficientes, o marketplace talvez possa ser uma mais-valia. E para já, Diogo. Então, epá, eu conto aqui SEO, posso falar um pouco sobre SEO? Acho que SEO é fácil, não é? A ideia de conteúdos e basear em questões, portanto é relativamente fácil. Essas questões, na verdade, muitas vezes são questões que muitos utilizadores já vão ver, ou já vão pesquisar, não é? Portanto, questões sobre sexualidade, por norma, até têm bastantes pesquisas, o que é muito normal. Ou seja, se calhar trabalhar muito nessa ideia em termos de conteúdo, até porque esse conteúdo é conteúdo que sim
tal como o Fred agora mencionou também, e o Miguel também, não é? Que é conteúdo que dá para promover nas redes sociais. Portanto, dá para promover o conteúdo relacionado. Não sei se o próprio conteúdo tem limitações, ok? Mesmo em termos de motores de pesquisa, tem algumas limitações o conteúdo sexual, ok? Mas as limitações não é que o anúncio não apareça todo, é que não aparece para utilizadores que tenham o conteúdo seguro, não é? Há uma opção de conteúdo seguro para proteger as crianças e que tenham essa opção de conteúdo seguro ligada, ou que seja alguém que tenha uma idade menor de idade registada como utilizador no Google, por alguma razão. Portanto, são sobretudo esses dois temas. Ou seja, dá para anunciar forte e feio sem qualquer problema. E mais, é um pouco, se calhar, relembrar o podcast, o episódio anterior que falámos, em pre-landing, não é? Porque vem muito buscar este conceito. Ui, pronto, já está a inventar. Ora, Já está a inventar. essa palavra é quase proibida aqui, que o Fred dispara logo. Diogo, epá, diz outra coisa Esses qualquer, nomes- diz um Essas artigo. nomenclaturas novas. Esta geração Z que Não, traz coisas novas. o tópico era esse, não era da pre-landing, não é? Mas essas estratégias que falámos, não é? Seja o Tu nome queres que ver lhes se quiserem pega. dar. É isso. Tu queres ver se pega. Eu acho que não é que pega, acho que já pegou, entretanto, não aqui, pelo menos em Espanha. Eu fiquei palerma quando ouvi da primeira vez e pensei, tipo, não, espera, eu é que se calhar não sei o que é isto e ando aqui em PPC há tanto tempo, se calhar falha-me aqui qualquer coisa. Mas o conceito existe, eu pesquisei online e o conceito está bem detalhado online. Pronto, isto para dizer o quê? Que ouvindo esse último episódio, há exatamente um pouco estas estratégias e as pre-landings são absolutamente promovíveis, ok? Ou seja, conseguimos promover, conseguimos anunciar à vontade sobre essa pre-landing por norma, mas sempre à volta do conteúdo, diria eu. Ou seja, não irmos diretamente, tal como o Miguel estava ali a dizer, não irmos diretamente para o dildo, não irmos diretamente para as gag balls. Não me perguntem como é que eu sei que isto que se chama gag balls, mas a ideia é que isso sim, funciona, é possível, e a Vibrolândia, por exemplo, faz, entre outras 1001 marcas, e sim, eu acho que esta ideia, também, eu quando voltei para Portugal também tive um pouco esta ideia de começar uma sex shop, e exatamente com esse conceito que o Miguel estava a falar, um pouco mais de educação, de ter um influencer, de ter uma sexóloga a falar e a ensinar as pessoas não só de como é que o brinquedo se utilizava, por exemplo, mas também a falar um pouco sobre sexualidade, e nesse sentido, fazer uma coisa limpa, não é? Não remover este conceito de maroto, não é? E também tive um pouco à procura dessas coisas, à procura de sexólogas e tudo, mas depois acabei por não avançar com o projeto. Tu assim que trocas mentalmente esse shift e passas por este shift mais educacional e inspiracional, é fácil começar a fazer anúncios. Por exemplo, imaginem este anúncio em que diz como limpar o seu brinquedo ou como limpar os seus brinquedos, e em vez de metermos uma criança, metemos a foto de uma mulher assim com um sorrisinho. Epá, fica Eu acho que já me pôs com a ideia. Se a gente ainda tem o podcast anulado. instantaneamente associado ao que é, completamente a seguir as guidelines, epá, vai parar a uma página de artigo e não há problema nenhum nisso. Não há mal nenhum. Eu percebo, Miguel, mas aí, por exemplo, eu só não gosto de uma coisa aí nesse tipo, é que vai para o lado maroto. Estás a Não, ver como limpar os seus brinquedos e vemos uma mulher. Miguel, Ou mas seja, deixa-me só. Desculpa. Não, Não, Diogo, desculpa será. interromper, mas Miguel, mas deixa-me só. Há uma premissa que já no teu tema e agora eu acho que não sei se estás a deixar demasiado de lado, que é os negócios têm produtos estrelas e em determinados produtos têm mais comissões, portanto, em algum momento é preciso promover aquele produto ou aquele serviço. Portanto, com isso é demasiado aspiracional, é muito branding. Mas promoves depois quando já tiveres a pessoa na tua lista e começas a passar algumas informações via email marketing, etc. Não achas? O primeiro contacto é difícil nas redes sociais, mas atenção, eu continuo a dizer, a rede social para este tipo de produtos eu acho que não é a conversão, é trazer pessoas para o nosso mundo e para os nossos canais próprios. Isto basicamente são chamarizes, são pequenas coisas que dizem, epá, esta marca que está aqui existe e há uma espécie de uma Apple dos brinquedos sexuais. Por exemplo, não é?
É um posicionamento. Obviamente que a maior parte do investimento deles não será aqui, será em search marketing, por exemplo, em anúncios na Google, etc., que as pessoas vão especificamente à procura e começam a receber logo ali brinquedos produtos para a conversão, não é? Mas nas redes sociais, que era aqui a pergunta que faziam lá no canal WhatsApp, era um bocadinho isso. É tipo, ok, para redes sociais querem ir com os deals diretamente, não se vão safar de certeza, têm de ir mais aspiracionais e inspiracionais. Como eu disse no início, isto é uma pizza com vários ingredientes, não é só a massa, não é? Boa. Boa, em jeito de terminar, Miguel, queres dar o teu cupão ou não? O meu cupão. Não quero dizer. Está bem, já percebi. Boa, espero que lá no grupo tenham também tirado valor aqui. Muito bem. Vamos passar então para o próximo tema, mas não antes de, sem partilharmos o nosso WhatsApp, não é? w.martinporidiotas.pt, onde vocês também se podem juntar, quem ainda não juntou. Cuidado que já, eu se não estou em erro, ultrapassámos os 200 utilizadores esta semana, o que já é incrível. Muito obrigado às 200 pessoas que já lá estão. E sim, podem também deixar as vossas dúvidas e, para não falar, claro, ou neste caso, vamos falar, que é o conteúdo exclusivo que partilhamos todas as semanas no nosso grupo do WhatsApp, que esta semana é como tornarem o vosso website mais sustentável. Okay? Portanto, como diminuir muito o load do vosso servidor e como esse load do vosso servidor impacta o mundo, continuando aqui nesta onda de sustentabilidade que tem vindo, na verdade, já há 3 podcasts seguidos, não é, pessoal? Isto já é 3 podcasts seguidos a falar sobre sustentabilidade. Impressionante. Mas sim, portanto, isto é uma apresentação do Brighton SEO, ok? Que foi uma conferência de SEO, a maior conferência de SEO da Europa, na verdade, que aconteceu a semana passada, e nós já temos acesso às apresentações e vamos continuar aqui a partilhar aqui algumas das melhores apresentações então do Brighton SEO esta semana, então, como tornarem o vosso website mais sustentável. Isso é legal, ou... tu podes partilhar estas apresentações? Podemos, sim, senhor. Ok, está bem. Boa. Podemos, sim, senhor. E estão creditadas, como é óbvio, não é? Portanto, os autores estão lá todos, está tudo creditado e nós estamos a dizê-lo aqui também, não é? Muito bem. Boa. Gente, vamos a isto. Fred, o que é que nos trazes hoje? Então, o meu tema de hoje é o orçamento de marketing TikTok versus Meta. Bom, e o ponto aqui é que parece que os fenómenos tecnológicos virais não são assim tão virais. O The Wall Street Journal publicou um conteúdo ainda quentinho sobre as finanças da ByteDance, a proprietária do TikTok, e de uma série de aplicações chinesas extraordinariamente populares. Qual é que é aqui a grande curiosidade? A empresa perdeu mais de 7 mil milhões de dólares, um prejuízo nas suas operações no ano passado. Uma das razões foi o forte investimento em investigação e desenvolvimento, bem como também na área de marketing. Especificamente, a empresa gastou 19,2 mil milhões de dólares em marketing, ou seja, 31% das receitas totais, que só por curiosidade totalizaram 61,7 mil milhões de dólares. Portanto, a TikTok foi responsável por 4 mil milhões de dólares dessas receitas. Em contraste, só por comparação, a Meta Platforms gastou 14 mil milhões de dólares em marketing no ano passado, ou 12% dos seus 118 mil milhões de dólares em receitas totais. Portanto, o que é que temos aqui? Só relembrando, TikTok gastou 31% das suas receitas totais, a Meta gastou 12% das suas receitas totais. Ou seja, a ByteDance teve um grande ano de gastos, um ano extraordinário, de facto, em termos de investimento. Apesar da empresa não ter divulgado como é que investiu o dinheiro em marketing, se foi mais em A ou foi mais em B, o podcast Marketing por Idiotas adoraria saber, mas eu suspeito que uma grande parte foi em anúncios em plataformas rivais. Num dos episódios, falámos como a ByteDance investir pesado no Facebook, precisamente por convidar utilizadores para a sua plataforma. Além disso, importa também compreender quais as aplicações que precisavam do pesado sumo promocional. Se a ByteDance está a gastar tanto para adquirir utilizadores para a TikTok, será que o TikTok terá viabilidade como empresa autónoma? Uma spin-off é algo que o governo dos Estados Unidos anda desejoso, aliás, não só poderia forçar por razões regulamentares, como os investidores da ByteDance, eles acham que não vai chegar a esse ponto. Mas eu estranho aqui, até levanto depois este tópico aqui para os ouvintes
e para o nosso painel, que é o seguinte. Nós falámos no episódio 88 que o TikTok fez uma plataforma cópia da BeReal que tem o nome de TikTok Now. Será que isto é o ensaio da spin-off? Ou seja, estarão eles a preparar-se? Bom, não é ainda a minha pergunta final para o painel, para acrescentar o seguinte. Independentemente se é spin-off ou não, o que eu achei verdadeiramente interessante é realmente sabermos o orçamento, a percentagem do orçamento de marketing, que serve como, eu acho, um grande lembrete de como as empresas de tecnologia amplificam o seu crescimento em ouro, ou seja, em investimento financeiro, para conseguir atrair mais pessoas. É também um lembrete de como os rivais podem estar interligados. Os gastos de uma empresa com o crescimento podem amplificar ou quebrar neste último trimestre em que as empresas vão reportar os ganhos. Bom, com este tema da inflação, recessão e danos na economia, vale a pena recordar os vários anúncios de orçamentos que estão a ser cortados, vão ser cortados na área de marketing e há quem diga que serão profundos. Muito bem. Então, pergunta final para este ilustre painel. Caros ouvintes, a vossa opinião é muito bem-vinda no nosso grupo do WhatsApp. Qual será a medida ideal das receitas para um orçamento de marketing? Eu sei, vejam um salto, de uma PME. Nós estamos a falar de tecnológicas, mas grande assalto. Mas eu acho que é relativo. Porquê? Vamos lá. Será que é 2%, 5% das receitas, 10% das receitas? Qual é que é a proporção certa? Felizmente, temos aqui a noção como é que as Big Tech têm, 12, 31, mas uma PME normal deve apontar para quê? Então posso começar, sim, Diogo? Bora, Miguel, bora, Miguel. Ia só dizer isso, depois deste salto à Patrícia Mamona, aqui do Fred, força. O que é que que nos tens a dizer? Epá, eu faço o meu comentário em duas partes. A primeira parte relativamente àquilo que o TikTok, que o Fred disse sobre o TikTok. Eu acho que isto do viral ou não viral não é bem assim. O TikTok está em fase de crescimento, precisa de novos utilizadores para que estes tragam outros. Eu acho que eles ainda não atingiram a massa crítica em que isto se torna completamente viral e começa a ter um crescimento exponencial até chegar ao limite. Eu lembro quando o Facebook começou, a viralidade vinha obviamente através do boca a boca, né? Passa a palavra, mas na altura eles tinham uma ferramenta que o TikTok se calhar já não tem hoje em dia tão boa, que é, o pessoal na altura fazia convites colocando e-mails de amigos, que era algo que nós na altura sabíamos. Tínhamos acesso aos e-mails dos nossos amigos, não é? Hoje em dia quem é que sabe de cor o e-mail de outra pessoa? Praticamente ninguém, não é? Mas tens o conector, não é? Sim, mas não é a mesma coisa. Naquela altura parecia que nós trocávamos e-mails e nós chegávamos à nossa lista de e-mails e começávamos ali a carregar aquilo. Tínhamos uma lista à mão, não é? Hoje em dia não é bem assim. As coisas mudaram um bocadinho. Também já lá vão 10 anos, não é? 12 anos, ou o que é? Ou já ia perguntar isso. Exatamente. Bom, o TikTok usou aquela receita do esta plataforma só dá X acessos, como foi o Clubhouse, ou não? Não. Aquilo foi logo, eu acho que aquilo foi logo aberto e tiveram a ideia genial de não prender o conteúdo dentro da plataforma. Nós tivemos um episódio sobre isto, sobre o crescimento do TikTok. Exatamente, eles na verdade tiveram bots quase a fazer republicações de vídeos que estavam publicados no TikTok com o selo do TikTok no Instagram, ok? Exatamente, ou seja, a estratégia deles foi altamente inovadora. Manipulada. Não é manipulada, é uma estratégia inteligente. Eles cresceram muito rápido porque, em vez de pensarem, não, isto tem de ser impossível a pessoa fazer o download do vídeo que foi criado na nossa plataforma. Não, disseram, façam os downloads à vontade, vai sempre com a white label do TikTok, não é? Vai sempre com a marca d'água. E queremos lá saber, não é? A ideia deles de viralidade foi excelente, por isso é que cresceram tão rapidamente, não é? Agora, o que me assusta nesses dados que o Fred mostrou é que, o TikTok é normal que tenha de gastar muito mais por estar nesta curva, ainda estar na curva ascendente. Acho piada é o Meta, o mundo Meta, não é? Estar a investir, um pouco mais, não é? Pelo que eu percebi, o TikTok, qual é que era o raso? Menos, ok. Sim. E ainda têm de investir tanto numa fase de manutenção dos utilizadores, não é? Porque o TikTok está a crescer exponencialmente, mas o Facebook, talvez já tenha atingido aquele limite máximo de utilizadores para uma rede social a nível mundial, ou não? Não sei, nunca pensei nisso. TikTok gastou 19 mil milhões e a Meta gastou 14 mil milhões. Ou seja, 19 para 14. Sim. Há aqui uma diferença pequena, mas uma está a crescer a olhos vistos e a outra está a lutar para manter. Isto diz alguma coisa. Mas é a Meta, e o Instagram, e o WhatsApp. Eu sei, mas é alguma coisa, não é? É significativo o que está a acontecer.
Também não temos aqui a distribuição de investimento do que é que eles É estão a verdade. tentar investir ou não. Eu também não acredito que o Facebook esteja a fazer anúncios no TikTok a dizer para as pessoas irem para o Facebook, não é? Mas deve estar a Teoricamente já investir elas... Mas olha, mas para o Oculus Quest, de certeza que está a investir. Sim, mas isso já é outro produto, é outro tipo de... Mas é Meta. É outra corrida, ou pelo menos é outra conversa. Neste vídeo estávamos a falar aqui sobre a ideia do crescimento da plataforma TikTok, não é? Ou seja, eu por acaso não me tinha apercebido que incluía também esses produtos do Facebook e do Meta, e isso já poderá justificar esse investimento. Mas pronto, posto isto à parte, o TikTok, o Facebook já deve ter atingido mais ou menos o limite, o TikTok está longe disso e tem de continuar, fase de crescimento, continuar a meter lenha na fogueira, porque eles ainda têm muito para crescer, não é? Por isso é que também existem os capitais de risco, etc., que é nós pagamos para ter novos utilizadores por agora e mais tarde é que viram as receitas com estes novos utilizadores. Faz parte. Relativamente à tua pergunta final das PMEs, eu confesso que fiquei a pegar um bocadinho de surpresa porque eu não tinha visto essa pergunta. Mas o que eu acho que deve ser, não deve haver aqui uma percentagem pré-definida. Isso não é assim que funciona, na minha perspectiva. Não? Então como é que faz um plano de negócios? Não, na minha perspectiva, não existe uma margem pré-definida. Tem de Então ser não existe valores plano de que negócios, é isso que estás a dizer. Não, o que eu estou a dizer é que tem de haver valores com que façam com que as contas sejam sustentáveis. Ou seja, eu gosto de pensar sempre numa relação LTV/CAC, que é lifetime value de um potencial cliente para o custo de aquisição desse mesmo cliente. E o nosso investimento em marketing tem de garantir que conseguimos criar uma boa relação. Ou seja, cada euro que nós metemos em marketing traz, por exemplo, 3 ou 4 euros de volta para a empresa. Ok? Eu não acredito que se chegue e diga-se, então como nós temos aqui os custos de 100 mil euros, 5% disto, então metemos aí 5 mil euros em marketing. Uma coisa assim desse género. Eu não acredito nesses rácios. O que eu acredito é, tentarmos perceber, tendo em consideração taxas de conversão, benchmarks da indústria, o que nós sabemos sobre esta indústria, o que é que o retorno que o marketing nos pode trazer, etc. Criamos aqui algumas previsões. Se não temos histórico, fazemos com base em benchmark. A partir do momento em que temos histórico, no ano seguinte, não é chegar a dizer, isto tem de ser sempre 5%. Não, eu acho que tem de ser, quantas vendas é que nós precisamos fazer, quantos clientes novos é que nós precisamos, qual é que é o nosso churn, que são o número de clientes que todos os meses nos abandonam, que são substituídos por outros. Começar a fazer essas coisas e dizemos, este ano, se queremos atingir este objetivo de faturação e este número de clientes, o nosso investimento de marketing vai ter de ser este, independentemente de qual seja a percentagem ou não do orçamento da empresa. Eu, pelo menos, gosto de pensar nessa ótica. Não gosto de pensar numa ótica pré-definida, isto tem de ser 3% e bora. E agora arranja-se e tentem fazer com que estes 3% façam um milagre, que é o que muitas vezes administradores de empresa fazem. E depois os departamentos de marketing ficam tipo, mas como é que eu faço isto acontecer com estes 3%, não é? Eu acho que estás a pensar muito bem, não discordo nada do que tu disseste. Só que, normalmente, quando estás a fazer o planeamento, precisas definir uma percentagem. E se tiveres a pedir dinheiro ao banco para o microcrédito, também tens que dizer quando é que vais gastar o Sim, mas o que eu digo é que essa percentagem não é definida, é uma consequência das avaliações que tu fazes. Diz isso ao banco, olha, não vou definir agora. Não é isso, não é... Estás a distorcer, Fred. Geralmente quem faz isto é o Diogo. Fred, pensa assim, Fred, mesmo que tu antes dizes ao banco, não é? Tu já tens que ter uma estimativa em princípio ou já tens algum histórico. Nem que tenhas investido do teu dinheiro, não é? Eventualmente antes, mas pelo menos já consegues ter alguma aprendizagem, diria. Exatamente. Olha, imagina, se nós viramos para o Diogo e dizer assim, Diogo, o teu cliente XPTO quer fazer 100 vendas este mês. Ele vai ver o histórico todo das coisas que andou a fazer em Google Ads, etc. E as conversões e blá blá blá, e a informação que depois recebeu dele e diz, ok, então eu estimo que tu me tenhas de dar 500. Consegues fazer essa conta? Ele consegue fazer essa conta porque ele tem esse histórico. Se não tem histórico, utiliza o benchmark. Eu acho que não deve ser uma coisa que o diretor-geral chegue e diga, 5% é tudo o que eu vos dou. Não. Deve ser, quanto é que vocês precisam? Eles fazem lá as contas deles e dizem, olha, nós fizemos as contas, isto, esta taxa de conversão, etc. E estimamos que seja para aí 7% desse valor todo que tu tens aí. E depois vais ao banco e dizes, olha, está aqui, é 7%. Digo eu, mas eu não sou um especialista nesse tipo de gestão, mas é aquilo em que eu acredito, até porque agora estou no mundo das startups, não é? E também tive de fazer aqui alguns cálculos e foi assim que nós calculámos. Queres adicionar alguma coisa, Fred? Só se for para malhar mais um bocadinho, mas não sei que estamos com tempo ou não. Tu andas a falar nas tuas redes sociais há 3 anos pelo menos de business plan. Metes-me a falar uma vez na vida sobre isto e agora queres malhar. Não, tu estás a falar bem. Só que tu não te queres arriscar.
Tu não te queres atravessar. E o Diogo está ali caladinho, repara, a passar a bola, a dizer mais, isso continua. Então, mas dá lá tu, Diogo. Qual é que é a tua ideia sobre isso? Não, eu tenho que confessar que eu tenho aqui também uma mentalidade muito startup, foi onde eu comecei também como marketer, e tenho uma mentalidade aqui muito semelhante à do Miguel. Acho que não deve ser uma coisa estanque, acho que podemos utilizar benchmarks inicialmente para nos tentarmos, desculpem, isto é em relação às PMEs, para nos tentarmos seguir por algo, não é? Para termos uma ideia. Mas sim, eu gosto muito desta ideia que até ouvi no Tudo sobre E-Commerce. Tudo sobre E-Commerce na conferência, não é? Na conferência Tudo sobre E-Commerce, onde nós fomos a convite da grande Sónia. E eu recordo de um rapaz, diz? E da Vera Maia. E da Vera, desculpem, exatamente. Bom ponto. E eu recordo de um dos speakers lá, não me recordo o nome dele, desculpem, mas depois, se quiserem, eu posso ir ver, que ele até estava a promover o seu livro, e ele estava numa ideia de. Vocês conhecem a ideia de ROAS, não é? Return on Ad Investment, não é? O ROAS que nós conseguimos ver, por exemplo, na plataforma de Google Ads ou na plataforma de Facebook Ads, etc. E ele estava a dizer que se o vosso ROAS é 10, isso é péssimo para o vosso negócio, ok? Quer dizer que vocês estão a receber muito, 10 vezes por cada euro que investem, não é? Vocês investem 1 euro e o vosso ROAS é 10, quer dizer que recebem 10 euros por cada 1 euro que investem em publicidade, ok? Então, mas isso é péssimo, porque vocês poderiam estar com ROAS muito mais baixo, não é? Poderiam estar com ROAS de 2, por exemplo, e a investir muito mais e a crescer muito mais a empresa, se isso for uma possibilidade. E eu realmente tinha o conceito ao contrário. Não é? Tinha esse conceito realmente de um ROAS de 10 é incrível. Então eu invisto 1 euro, estou a receber 10 de volta, é incrível, não é? Mas a ideia não é essa. A ideia é que depois o crescimento da empresa, não é? Quanto a empresa vende em si, acaba por ser menor, apesar do lucro ser maior por cada venda. Estão a perceber a ideia? Mais ou menos, e acho que não estás a dar as variáveis todas, para esse raciocínio. Ou seja, se tu metes 1 e recebes 10, é ótimo. Pode dizer é que não estás a ser suficientemente ambicioso para tentares ir a canais onde as taxas de conversão sejam mais baixas, mas o volume seja maior. Que a ideia é um bocadinho disso. Exatamente, o que tu queres é um pouco por aí. Obrigado, Miguel, por me ajudares. Porque a ideia é o volume, não é? Claro. Ou seja, tu podes ir, e não necessitas de ir para outros canais, não é? Podes investir em outras palavras-chave, podes investir em outros tipos de anúncio, ok? E isso pode, por vezes, baixar o ROAS, mas se calhar vai-te conseguir trazer mais volume, ok? E a ideia é essa. Isto para dizer o quê? Que esta questão das percentagens, não é? Ao fecharmos isto de deve ser 10, deve ser 15, isso não toma em consideração o ajuste que nós estamos a ter ou não de lucro mediante o nosso investimento. Eu, por acaso, acho que nós devíamos dedicar um podcast a uma coisa deste género. Um episódio a uma coisa, um tema deste género, sobre estas taxas, não é? Que às vezes há muita dificuldade em perceber bem o que é que significa e o que é que são boas taxas ou não. Mas Fred, desculpa, ias dizer alguma coisa? Não, eu ia só fazer um apontamento à última frase do Diogo, porque o orçamento de marketing deve ser uma percentagem da receita. Portanto, e é a partir daqui que se começa a pensar qual é que vai ser a percentagem que vamos alocar a X objetivos. Neste caso pode ser o marketing, pode ser recursos humanos, claro, o que eu quero dizer é que não deve ser estático, ok? Acho que iniciarmos e pensarmos numa ideia de ser uma percentagem estática não representa a realidade, não é? Miguel, últimos 5 segundos, vá. Se queres adicionar alguma coisa é agora. Ou calas-te para sempre. Façam rácios LTV/CAC e tentem perceber quanto é que cada euro que vocês metem dá em resultado e depois façam as contas a partir daí. Utilizem benchmarks da indústria se estão no primeiro ano, ou então utilizem o vosso histórico para fazer estes cálculos de percentagens. É a minha opinião. Muito bem. Incrível. Concordo. Isto não termina. Bem, então, gente, muito obrigado, Fred e Miguel. E para vocês que nos estão a ouvir em casa, no trabalho, no ginásio, onde for, não se esqueçam de nos avaliar, especificamente no Spotify ou na aplicação da Apple Podcasts. Se eu bem me recordo, a aplicação do Google Podcasts ainda não tem avaliação, mas onde forem, ok? E recordem-se, segundo o que o Ricardo diz, não é? Não sou eu, se avaliarem com menos de 5 estrelas, não é? Portanto, acho que dá vírus,
Segundo ele, é o que nos dizem. Enfim, vamos agora passar às lentinhas, é verdade, é um novo segmento. Na verdade, agora que não temos cá o Ricardo, ficou uma bandalheira e então nós fazemos o que queremos. E esta semana vamos falar um pouco das lentinhas. O que é que são as lentinhas? No fundo, são as rapidinhas, mas em formato lento. Ou seja, vamos falar um pouco sobre as notícias da semana e vamos poder comentar um pouco sobre estas notícias, se calhar um pouco mais aprofundadamente, se calhar não tanto, mas pelo menos pensarmos aqui um pouco mais sobre o impacto de cada um destes pontos que vamos falar hoje. E vamos a isto, gente? Estão preparados? Bora. Então, bora lá. Esta semana, aliás, a semana passada, na verdade, o Brave anunciou que o Brave, vocês conhecem, não é? O browser da privacidade, ok? Que bloqueia automaticamente cookies de terceiros e alguns trackers, ok? Alguns trackers, medidores de analytics, como também anúncios, ok? Automaticamente. Então anunciou que vai implementar um bloqueador de pop-ups de consentimento, ok? Bloqueando qualquer consentimento adicional automaticamente. Ou seja, a partir do momento em que o consentimento aparece, tem a opção de nunca mais aparecer. Isto acontece porquê? Porque eu não sei se vocês têm esta usabilidade, mas eu, pelo menos, muitas vezes nos pop-ups de consentimento, eu digo que não. Não é? Que não quero dar o consentimento a que começam as minhas ações de marketing, do que for. E o que é que acontece? Como eu digo que não, da próxima vez que eu visito aquele site, o pop-up volta a aparecer porque eles não têm cookies nenhuns meus. Estão a perceber a ideia? Então tu queres que o teu browser perceba isso automaticamente e na segunda vez já nem te mostra. Exatamente. Nunca mais te mostra, a não ser que tu vais lá retirar a opção de não mostrar naquele site. Segundo a Brave, é essa a funcionalidade, ou seja, o pop-up deixa de aparecer naquele tipo de sites ou naquele site. O que é que vocês acham? Miguel, vai ser revolucionário ou não? Revolucionário, eu acho que nada vai ser revolucionário, nada vai destituir o Google Chrome por agora. Não são de certeza estas pequenas alterações que eu vou fazer, na minha perspectiva, digo eu. Mas eu, por acaso, já tenho um amigo meu que usa Brave, epá, e sempre, isto é garantido, sempre que entramos numa call, epá, o tipo nunca tem o microfone e a câmera a funcionar corretamente. Epá, está sempre a precisar de ir às definições alterar. Eu não sei o que é que será ou não, só sei epá, é que às vezes este tipo de bloqueios e coisas que eles inventam servem para tirar a experiência do utilizador. Epá, estávamos nós numa reunião importante para o nosso negócio, epá, e perdemos ali 3 minutos com ele a tentar configurar o microfone. Epá, eu acho, às vezes acho que é preciso termos algum cuidado entre funcionalidade e, pá, lá está aí, privacidade, ou o que lhe queiram chamar. Fred? Eu até me admiro como é que o Miguel não lançou o slogan dele. Até agora é que vinha adequado. Mais ou Não? menos. Neste caso em específico, basicamente o Brave vai ficar com a informação do site que ele andou a visitar e bloqueia ali uma coisa, mas fica a saber o site, mas já sabe de qualquer forma, não é? Sim. Aliás, o Brave é conhecido exatamente pela privacidade que oferece aos utilizadores. Mesmo a resolução do vosso ecrã, por exemplo, pode ser mascarada para efeitos de fingerprinting, por exemplo. Portanto, não é possível fazê-lo, por exemplo. Eu estava a ler no site oxdaily.com que o Brave bloqueava com regularidade Gmail, Twitter, Facebook e alguns dos populares sites pela internet. Portanto, ainda que o faça aleatoriamente ou não, esta balança entre a experiência de utilização e depois a otimização do tempo em que a pessoa se vê privada de aceder a conteúdos que está habituados, não sei se vai querer usar a Brave ou se ela vai ser mainstream. Tu usas, Diogo? Eu uso um pouco, ainda não como main browser, mas uso de quando em vez, sim. E com Como esta é o teu opção, main browser? o meu main browser neste momento ainda é o Chrome, mas eu confesso que eu já pesquisei extensões para para bloquear os banners de consentimento. Okay? Estava-te a irritar, tens que fazer sempre o que não é? É. E então, neste caso, não, a questão do clique, porque eu faço mais do que um clique, porque eu não aceito, eu não dou o consentimento. Ok? E quero ver muitas vezes se os websites respeitam isso. E então não dou o consentimento e por isso é mais do que um clique, porque tens que clicar não sei quantas vezes quando não queres consentir. Então com o Brave vais deixar de perceber se os sites respeitam isso ou não. Como depois nunca mais vê, não sabe. Não, o Brave bloqueia tudo. A questão é que o Brave nem sequer dá a oportunidade dos browsers meterem lá. Nem sequer podes navegar.
Avançamos Bem, para a próxima pergunta. Esta vamos. ainda dá aqui uma discussão. Bora, então vamos falar um pouco sobre o TikTok. O TikTok que a semana passada nós já tínhamos anunciado o novo TikTok Now, não é? Uma imitação um pouco do Be Real. E esta semana o que é que a TikTok está a lançar? Está a lançar o Photo Mode. E o que é o Photo Mode? O Photo Mode permite aos utilizadores fazerem carrosséis de fotografias, ok? Na plataforma do TikTok, portanto, muito semelhante ao Instagram. Portanto, se vocês forem ver o screenshot que está na notícia, é exatamente igual ao Instagram. Deixem-me só continuar. Que também provavelmente era igual a outra coisa qualquer onde eles estão a rolar a funcionalidade, não é? É uma possibilidade, é uma possibilidade. Deixem-me só adicionar esta notícia também, que rebenta hoje, que é o TikTok que parece que está a contratar pessoas para gestão de armazém, e há indicadores que a empresa está a investir numa plataforma de e-commerce de self-fulfillment, não é? Um pouco à la Amazon. Isto é uma notícia muito recente, ok? Acabou de sair hoje, e pronto, parece que o TikTok pode realmente estar a investir na ideia de e-commerce na própria plataforma. Miguel, o que é que tu achas destes carrosséis e deste copianço do TikTok e deste investimento no e-commerce? Eu acho que isto, basicamente, as redes sociais neste momento estão todas num carrossel. E o carrossel anda às voltas e acabam sempre de voltar ao mesmo sítio. Nós ouvimos falar de e-commerce como uma grande cena. Funcionalidades desenvolvidas, depois voltam atrás e agora parece que estão a voltar outra vez, não é? De outra forma qualquer. Eu acho que ainda não conseguimos perceber onde é que isto vai dar a nível das redes sociais conseguirem fazer vendas diretamente na própria rede. Eu sei que deve ser extremamente aliciante para todos os anos, todas as grandes plataformas, a tentarem encontrar uma nova forma, fazer investimentos neste sentido. Isto, deve ser um negócio bilionário, obviamente, e todas estão a tentar isto, ninguém sabe ainda bem como é que isto vai fazer. Vamos ver. Não sei se isto não será mais uma daquelas coisas que aparece e daqui a um ano já estamos a falar de outra coisa qualquer porque não funcionou. Só para esclarecer, e-commerce não é comércio do rabo, não é isso que o Miguel estava-se a referir, é social commerce, não é? Portanto, é comércio social, não é? Olha, é exatamente esse tipo de conteúdo que não podes publicar no Facebook ou no Instagram e guardas para ti mesmo numa caixinha. Não, mas sim, o social commerce. Só relembrando que o Facebook recentemente deixou para trás as funcionalidades de e-commerce nas plataformas todas, acabou com a newsletter que eles tinham, que era a Bulletin, tudo notícias que nós falámos nos episódios anteriores. Portanto, é com grande curiosidade que vejo a TikTok dizer assim, olha, ainda bem que vocês acabaram com isso, que é para nós agora aproveitarmos. Nós já falámos entre os episódios sobre o live shopping, portanto, será que, eu próprio tenho curiosidade, será que é a TikTok que vai conseguir agarrar isto como deve ser e levar para a frente? Será que eles têm uma receita que nós não sabemos? Será que eles têm uma receita ali, um segredo qualquer que nós não estamos a ver? É isso? Existe uma coisa que nós sabemos e também já comentámos. O que é que... Bom, sabendo antemão que a ByteDance é chinesa, que a TikTok tem exatamente o mesmo chapéu e que os chineses têm uma particularidade no seu território que nós não temos cá na Europa, pelo menos que eu conheça, que é um sistema totalmente integrado onde a própria rede social tem uma gateway de pagamento, não é? Própria, em que tudo é ágil, que é o que acontece com o WeChat. Eu assumo que o que a ByteDance vai fazer é tentar replicar o WeChat. Boa perspectiva. É um bom ponto, sim. O WeChat, que em princípio seria copiado, neste caso, pelo Elon Musk, que quer fazer a sua aplicação X, que era exatamente uma super app nesse sentido, não é? No outro dia eu vi que o Ed Sheeran está aí cheio de processos, cópias de músicas. Eu adorava ver as redes sociais a lutarem umas com as outras por plágio de funcionalidades. Era engraçado, era interessante ver isso acontecer, porque isto literalmente estão todos a copiar todos. Mas pronto, isso também é uma conversa para outro podcast. Então, a Meta, que como o Fred indicou, não é? Fechou aqui o seu projeto de newsletter que se chamava Bulletin, não é? Chamava-se. Também na Meta, a Meta descobriu esta semana 400 aplicações na App Store e no Google Play, ok? No Google Play Store, que tentam roubar informação dos vossos perfis de Facebook e de Instagram, neste caso, sobretudo de Facebook, porque é a forma de entrada nestas aplicações. São 400 aplicações, a lista está em marketingporidiotas.pt, portanto vocês podem ver toda a lista e se têm lá alguma aplicação, é sobretudo aplicações de edição de fotos, ok?
mas também tem VPN, jogos, e sim, o que é que vocês acham? Acham que a Meta está a tornar finalmente o seu ambiente mais seguro ou nem por isso? Epá, eu até me admiro serem só 400 e não serem 400 mil. Porque a partir do momento em que não, a partir do momento em que o modelo de uma aplicação é freemium, etc., epá, as receitas têm de vir de qualquer lado e as receitas vêm da informação que têm sobre pessoas, não é? Quem se possam vender mais tarde algum tipo de produto ou serviço ou mesmo anúncios. Eu acho que é perfeitamente normal essas aplicações que são aos milhares, epá, ou centenas de milhares, tentem sempre roubar e tentam sempre chegar ali ao limite do que é que conseguem sacar ou não destes logins fáceis que hoje em dia nós fazemos em todo lado, com o Facebook, com o Google, com isso tudo. Por isso, não me choca, choca-me a ser tão pouco. Fred? Eu passo para a próxima. O Miguel disse tudo. Muito bem. Então, o LinkedIn lançou várias atualizações às várias funcionalidades, na verdade, na sua plataforma de anúncios, ok? Uma das quais é o Document Ads, onde permite vocês publicarem, por exemplo, um guião, não é? Um white paper, e onde o utilizador tem que deixar o nome e o número de telefone e o e-mail e, mediante isso, depois recebe então um link para esse white paper, não é? Para esse guia, por exemplo. Isto já é possível então dentro do LinkedIn Ads, mas também a integração com dados de conversão offline e pronto, também tem mais umas quantas funcionalidades que vão estar em marketingporidiotas.pt. O que é que vocês acham, gente? Isto do LinkedIn está a tentar dar a volta? Ainda é uma forma válida de anunciarmos ou continua a ser muito caro? Bem, eu acho que o LinkedIn é uma forma extremamente válida de anunciarmos se nós estivermos a fazer coisas para aquele target que se encontra lá e se estivermos a vender produtos um bocadinho mais high ticket. Ou seja, as leads no LinkedIn não são baratas, mas a ideia é termos leads também que sejam de um valor muito mais elevado, epá, do que as leads que muitas vezes, que também já estão com um valor elevado que temos do Google e do Facebook e que muitas vezes são disparatadas, não é? Eu não sei se já vos aconteceu estarem a fazer leads para um cliente e de repente as leads na realidade, pá, recebem em cada 10, recebem 3 de pedidos de emprego, por exemplo, não é? Ou seja, eu acho que o LinkedIn faz bem em criar novos formatos de anúncio, porque neste momento acho que tem um potencial incrível. Agora, vamos ver se os Este Document Ads parece ter imenso potencial, ou não? Isto é o Olá, que a gente faz. mas isso é um lead form, quer dizer, por acaso não Pois. vejo nada de especial. Só que em vez de direcionar tráfego para um sítio A ou B, olha, pronto, mete uma o white recompensa paper, digital no meio. Exato. pois, Não achas que traz nada de Está novo, é certo. isso, Fred? Epá, qual é que é a invenção aqui? Eles já têm lead forms, portanto a única diferença é meter um documento. Amanhã é um webinar, depois da manhã é uma inscrição num evento, mas pronto, está tudo certo. Sim, o formato tem um destaque diferente, não é? Isso também Teria que ajuda. ver. Pois, se calhar é isso. Sim, o design é diferente, é realmente diferente e pronto, realmente depois fica a mesma coisa que um lead ad no LinkedIn, mas há ali um destaque realmente pelo tipo de formato que é. e Diz Miguel. o fecheiro fica alojado no LinkedIn. Sim, tu fazes o upload do Fica fecheiro, se eu não nativo me engano. da aplicação, o que é uma Isso. vantagem, porque tu com o lead form depois tinhas de apontar aquilo para um sítio qualquer, onde tu próprio tens o fecheiro alojado no sítio qualquer. Epá, isto pode simplificar para o pequeno empresário, para a pequena e média empresa sem grandes recursos de marketing, querem lançar um white paper ou uma coisa qualquer e fazem logo tudo ali na plataforma e até é porreiro. Parece-me que sim. Fred, alguma coisa a adicionar? Não, não. Não? Então vamos a esta e depois eu faço aqui umas três e logo vemos se querem comentar alguma. Então, a novela entre o Elon Musk e o Twitter continua, ok? E parece que afinal o Elon Musk está disposto a avançar com o negócio e a ideia, parece, é que ele quer ir com a sua ideia à frente, com a sua ideia de rede social, que é uma super aplicação, ok? O qual se chama Super Aplicação X, a Super App, X-Super App, que na verdade é uma ideia que o Elon Musk já tinha. O que é que vocês acham? Vai aproveitar estes utilizadores do Twitter e todo o Twitter para transformar e fazer essa super app à WeChat, como é na China, e que realmente muitas pessoas e muitos comentadores já falaram que faz falta realmente essa super app nos Estados Unidos. E será que vai aproveitar então este Twitter para fazê-lo ou não? Ou então ainda vai desistir? Isto foi só uma manobra para tentar que não fosse ao tribunal na próxima semana. Queres começar tu, Fred, ou começo eu? Não, ele vai a tribunal a próxima semana.
Isso aí é certo, ele vai a tribunal na próxima semana porque o juiz disse: não andes a inventar agora em manobras, vens cá, se faz favor falar comigo, tomas o café e explicas o que é que andou a acontecer. Mas, acho que a premissa, e Diogo, se por acaso houver algum empresário que queira fazer para o mercado ocidental aquilo que a WeChat já está a fazer há alguns anos para o mercado oriental, eu acho que fará todo sentido. Se é o Elon Musk que vai preconizar isso, aí tenho algumas dúvidas só pelo seguinte: o valor que ele vai ter que pagar pela proposta de risco que fez, quer dizer, ele não é... Bom, desculpem, vou reformular o que disse. O valor que ele vai ter que angariar para a proposta de risco que ele se propôs, porque o dinheiro não sai da conta dele, mas sim dos investidores, Bom talvez ponto. algum, só para pagar a umas pessoas, os advogados talvez, mas é isso. Acho que quem fizer isso estará na linha da frente. Miguel. Eu acho que o Elon Musk está aqui com uma estratégia a Miguel Milhão. Que é tipo, lança as costas de espada e tal. Epá, e vocês não viram, mas eu pensei na estratégia, eu tinha aqui uma ideia e tal. Epá, meter os pés pelas mãos e tal. Se eu concordo com a ideia de uma super app, epá, eu sinceramente não. Porque eu acho que as apps chegam a partir do momento em que crescem tanto, são demasiado mainstream e nós nunca nos podemos esquecer. Quem alimenta as apps com novos utilizadores são os mais novos. E os mais novos tendem a nunca gostar do mainstream. Querem outra coisa qualquer, não é? E acho que é difícil manter uma super app, epá, que seja para toda a gente e epá, eu acho que é difícil. E para tudo, não é? Porque pelo que eu percebi, isto é para tudo. Portanto a ideia seria isso. Diogo, é só uma linha muito rápida e acrescentar só complementar uma coisa que o Miguel disse. E nem tenho a certeza se aos dias de hoje e na continuidade do tempo isso agora será possível. Por dois motivos. Nós temos o caso do Facebook, que quando começou a sentir que estava a ficar demasiado grande, começou a dividir-se ele próprio. Portanto, recordo que o Messenger estava integrado dentro do Facebook e depois desagregou-se. E temos um outro exemplo muito real, muito concreto, que pode ser, esse sim talvez seja o negócio do ano, ou não, vamos ver, que é a compra da Microsoft à Activision. Portanto, que é um negócio que vale muito mais do que o Twitter, do Elon Musk Twitter, e agora vou à minha parte final, que é qual é que é o maior problema das super apps? Deixou de ser agora a vontade das empresas, ou seja, deixou de ser o dinheiro que elas têm para fazer a compra. São as restrições regulamentares. Pois. Ok. É um muito bom ponto, não é? Ok, então vou-vos dar aqui 3 notícias e vocês podem comentar uma, ok? Portanto, vocês depois vão escolher. Então, primeira notícia. Carregamos no botão. Pode ser. Então, num estudo da Snapchat e da Kantar, de 7.800 utilizadores, eles descobriram que a mais simples realidade aumentada numa aplicação pode melhorar em muito as métricas de conversão e de awareness de uma marca. Okay? Portanto, essa é a primeira notícia. Eu passo esta. Boa. Na segunda notícia, uma última atualização do Instagram, a aplicação está agora a adicionar anúncios em novos locais, como os nossos perfis e o separador de exploração. A atualização permite também anúncios de realidade aumentada e a última música gratuita, e a utilização de uma música gratuita nos anúncios de Reels, ok? Em anúncios. Esta é a segunda notícia. E a terceira e última notícia, o OnlyFans lançou um prémio de 100 mil libras, aliás, no Reino Unido para comediantes. Portanto, só comediantes podem participar. E ao inscreverem-se na plataforma, há um prémio para o melhor sketch que tiver mais exposição, ou mais, neste caso, não é exposição, são fãs que subscrevem, que ganha, então, pode ganhar então este prémio de 100 mil libras. Querem comentar qual? Eu opto por comentar esta do OnlyFans, mas eu opto não pela notícia do OnlyFans, mas por causa da super app do Elon Musk. Isto é a prova, o facto de tu te estás a rir é a prova de que uma super app é muito mais difícil do que pensam. Ou seja, o OnlyFans agora está a tentar aqui, talvez, atrair mais comediantes para criar ali algum tipo de conteúdos novos, etc. Mas eles estão conectados a conteúdos de cariz mais sexual, certo? Ou seja, é difícil nós termos um posicionamento que consiga abranger tudo, sem prejudicar outras coisas, porque a plataforma OnlyFans, a ideia está gira, que é tipo, tu tens aqui uma parte de conteúdos que são exclusivos para a tua audiência. E imagina, por exemplo, um professor podia ter conteúdos privados dentro do OnlyFans só para quem paga, não é? E para quem queira seguir aqueles conteúdos. Mas será que o vai ter ali? Se calhar não, porque depois começam a achar... o tipo tem uma página de OnlyFans, o gajo deve estar a despir na página, não é?
Acho que é um bocadinho o problema das super apps, vem daqui. Acho interessante esta ideia do prémio, pronto, para tentar atrair outro tipo de conteúdos, mas eu acho que ele já não, esse caminho já tem de haver um rebranding total para conseguirem ter outro tipo de conteúdos massivo, em massa, não é? Dentro da plataforma. É o meu comentário assim breve. Fred. Só para dizer, eu já escrevi também um artigo sobre isso no meu blog. Não houve ainda uma única rede social que não tenha feito investimento em segmentos de mercado, e eu vou considerar humoristas como influenciadores, ou seja, querem ter eles por algum motivo. Portanto, todos já investiram. O OnlyFans é mais uma a investir, começou por este segmento. Outros começaram por vídeos, outros começaram por bloggers. O Facebook investiu no Malcolm Gladwell, como o OnlyFans está investindo nos humoristas. Para mim é mais ou menos a mesma premissa, para ser honesto. É um muito bom ponto, é um muito bom ponto. Bem, e é isto, gente. Ficamos por aqui hoje. Espero que tenham gostado, quem nos está a ouvir, e vocês os dois também, Fred e Miguel. Espero que também tenham gostado hoje com esta minha condução do podcast. E para vocês que nos estão a ouvir do outro lado, primeiro, muito obrigado por nos ouvirem, ok? E segundo, não se esqueçam de nos avaliar. O Miguel está aqui a fazer a roldana da morte. Não se esqueçam de nos avaliar e subscreverem então o nosso podcast, se gostarem, claro. E vemos na próxima semana. Falta-me alguma coisa, não? Não, está tudo. Está tudo? Um grande abraço. www.martinporidiotas.pt ou martinporidiotas.pt, estão lá os links. Um grande abraço e até à próxima. Tchau. Tchau, pessoal.